uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Esta cidade tem dois fez. Furtar, o outro fuder! Eu vim pra cá pra ficar olhando pra esse foguete. Não dá uma vontade de chegar lá em cima? Adulto não pode subir no foguete. Pode quebrar. Eu sei. Eu sei, é só vontade. Doctor, por Dios, ya no respira. ¿Qué pasa? La señora se ha desmayado. Ha entrado en parada respiratoria. O manto. Manto. Igual a essa, nunca mais. Não. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Marco Antônio. Não, Marco Antônio não, é Everaldo. Everaldo? Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai assistir. Mais uma vez estamos aqui com o canal Take 2, que está com um projeto novo chamado Dois Artistas, ou Duas Artistas, hoje, em busca de um diálogo. Esse é um projeto que é uma espécie de uma continuação, num novo formato, do Take 2 Entrevista, que a gente começou em 2020, na época da pandemia. E foi muito interessante, as pessoas curtiram muito e pediram mais, mas a vida é uma caixinha de surpresas e a gente precisa criar tempo, como disse a Júlia Rios ontem, que ela é mais do que uma gerenciadora de tempo, ela fica tentando criar tempo no set para as coisas funcionarem. Né? E estou aqui eu, hoje, tentando criar esse tempo com as queridas aqui ao meu lado, Cassiana Caparelli e Elisa Souza, com quem eu já tive o prazer de trabalhar, acho que umas 2 ou 3 vezes, talvez. E espero que a gente tenha um papo bacana hoje, muito no mundo do cinema, mas também na vida de cada uma das presentes aqui. E é isso. Então, eu estou muito feliz que hoje eu tô super assim, mais confortável com o meu próprio idioma, porque as 2 últimas entrevistas foram em inglês. Isso deixa a gente um pouco assim, né, nervoso. Mas no geral, enfim, estou super tranquilo e feliz de estar falando minha própria língua com essas queridas. Vamos começar então com a primeira pergunta. Eu acho que eu mandei um guia para vocês. E a minha primeira pergunta é sempre a surpresa, que é: quem é a pessoa que vive atrás desse nome? Elisa e Cassiano. Vamos começar com a Cassiana? Oi.
É uma pessoa que vive na estrangeiria, então é uma pessoa fragmentada, que tem o coração batendo fora do peito, que trabalha com arte e aí o coração bate mais, porque a arte faz bater. Fui fotógrafa muitos anos, de estilo, de repórter fotográfico, e nos últimos 15 anos, ou um pouquinho mais, eu me dedico ao cinema, como produtora, e depois que eu cheguei aqui, vivo na Espanha, em Madrid, e aí que era um processo que já estava acontecendo naturalmente, aí eu fui migrando também para direção, e acabei estudando aqui mais direção. Mas basicamente isso, uma pessoa que vive na estrangeiria, e isso faz muita diferença no jeito. Ok. Maravilha. E Elisa, quem é essa pessoa atrás desse nome? Nossa, que difícil essa pergunta. Olha, uma pessoa que eu tenho um conflito comigo, não comigo, mas com essa pergunta, na verdade, porque eu acho que a gente vive num sistema que é muito focado no trabalho, né? E quando eu penso em mim, eu penso em uma diretora de fotografia, eu penso em uma pessoa que vive cinema, isso é uma. Realmente, assim, esse é o meu norte já há muitos anos. E foi uma coisa que eu descobri cedo. E eu tô agora num processo também de entender quem eu sou fora disso, né? E é engraçado porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente trabalha com uma área criativa, isso se esbarra mais ainda, né? Então, as coisas que eu tenho interesse, que fazem quem eu sou e minha personalidade, também tem a ver com o meu trabalho. São coisas que se relacionam, né? Mas eu sou uma pessoa muito visual, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da música, eu penso muito em ritmo, né? Mas eu acho que talvez se eu tivesse que pensar, tirando essa questão do trabalho, eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando beleza nas minhas relações, na vida, no mundo. Eu quero ver um mundo mais bonito, e isso num sentido bem amplo da palavra mesmo, né? De, enfim, socialmente, né? Eu acho que é meio que essa minha busca, é por essa beleza. Maravilha, bacana. Quando eu pensei nessa pergunta, era exatamente nesse caminho mesmo, né? Tentar dissociar um pouco para novamente reunir, né? Ou seja, Sim. eu sou professor, eu sou pai, eu sou filho também, eu sou ator, mas quem é, né? Quem são essas pessoas todas? São todas elas e em que momentos, né? Então eu acho sempre interessante, assim, as pessoas conhecem os nossos nomes, muitas vezes, e o nome é essa capa com um monte de páginas escritas dentro da gente, né? E a busca por essa pergunta é nesse sentido, de ver algumas páginas dessas. Sim. E ainda nesse caminho de introdução, assim, de apresentação, Elisa, vamos dizer que você não é uma pessoa, mas sim um sentimento, alguma coisa dessa estética do belo, de repente, uma pintura, uma escultura. O que é? Se as pessoas fossem olhar para a Elisa e ela não falasse, não se apresentasse, o que é que elas poderiam ver? Que pergunta difícil. Eu acho que também tem uma diferença muito grande, né, de como a gente se vê e como os outros veem a gente, né? Ou como a Assim, gente gostaria que vissem, né? exatamente, exatamente, assim, eu acho que talvez a forma como eu me vejo, como talvez eu gostaria exatamente que as pessoas me vissem, né? Eu tenho pensado muito em ritmo. Eu tô trabalhando num filme agora, eu tô pensando muito em ritmo pra ele. E eu acho que água é um elemento muito bonito, sabe? Porque ela pode ser agressiva, ela pode ser fluida, né? Ela pode, quando o sol bate, às vezes a gente tem um brilho, ela pode ser profunda, pode ser uma água mais cristalina, pode ser uma água mais turva, né? Eu acho
esse elemento da água muito bonito, mas não sei se as pessoas me veem desse jeito. É, eu acho que existe também ou talvez essa coisa, porque é isso, acho que principalmente na atualidade, né, a gente vê redes sociais, na verdade, a gente não faz ideia de que as pessoas são, né, e a gente tem essas impressões, mas vou dizer água. Que maravilha. Eu também acho que eu me chamaria de água também. É bonito. A mesma pergunta para você, Cassiana. Não é o que eu gostaria que me vissem, mas eu acho que é como eu me comporto, acaba sendo isso. Eu já acho que eu sou mais terra, porque eu preciso muito. Eu não sei se. Tem um ditado que diz que você não se faz produtora. Ou você nasce produtora por um determinado comportamento, ou você nunca vai ser. Né? Não tem escola que te ajude a chegar num estágio que precisa estar o produtor de pé no chão. Então, quando eu comecei a fazer produção, foi imediato a identificação, porque o que eles precisavam eu tinha muito fácil à mão. Então, por causa disso, porque eu me sinto muito terra, muito pé no chão. Apesar de que a cabeça voa, 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 e talvez por isso eu precise muito de conversas terra, que é conversa pé no chão. Essa onda muito Haribo, por exemplo, que é um jeito bem brasileiro de falar, né? Haribo, nós três aqui temos alguma ligação com Brasília, mas eu preciso de conversas pé no chão claras e eu gosto de ter objetivos claros e eu gosto de saber exatamente onde que eu vou pisar e como eu piso. E gosto de mostrar caminhos também, quando estou atuando, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu gosto de andar e ir mostrando para as pessoas, ó, aqui está seguro, aqui não está. Então, eu vou no terra. Apesar de que seria lindo se as pessoas me vissem como água, mas eu acho que não. Eu acho que ninguém vai me ver como água, não. Eu acho Eu não sei também interessante. se me vem como água. É difícil isso, né? Seria legal a gente. Aquela história. Tem uma expressão em inglês, eu acho, da mosquinha na parede, né? Seria interessante, às vezes, a gente ser uma mosquinha na cabeça das pessoas pra gente se ver, né? Marcelo, eu sonho com isso, ia ser uma mosca. É mesmo? Assim, ia ser lindo hoje, ser uma mosca com uma câmera na mão, Olha. numa reunião, nas últimas reuniões, no dia que o Elon Musk apareceu com o olho roxo, saindo da Casa Branca. Naquele dia eu queria ser muito uma mosca. Sabe? Muito. Então, eu tenho esse sonho de ser uma mosca. Sim. Acho que hoje é possível, né? Com os microdrones e câmeras. A gente está muito mais perto hoje do que já esteve no dia de fazer isso, né? É verdade. Loucura isso. Pois é, então, estamos aqui falando com 3 brasilienses. Eu, de fato, sou nascido no Ceará, em Fortaleza, mas com 18 dias eu já estava em Brasília. Então, é candanga. Então, brasiliense. Eu nasci em Mato Grosso, em Cuiabá, Aham. e fui criada lá e no meio de... Meu pai era sociólogo indigenista, então a gente vivia em aldeias indígenas por ali, e a minha mãe jornalista. Então os dois tinham os interesses muito parecidos. Uhum. Tem um ditado lá que diz que a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. Talvez por isso também eu me sinta meio terra. Porque eu me sinto ainda, apesar de eu estar fora de Mato Grosso mais de 30 anos, eu estou com 54 anos, e eu saí de lá no comecinho da adolescência. Eu ainda reconheço em mim muita coisa de Mato Grosso e o quanto aquela terra me marcou. E ela define, assim, o jeito mato-grossense me define bem, até hoje. É. Aí isso é impressionante mesmo,
essa coisa do pertencimento, né? Essa sensação de eu tenho que ir para esse lugar, eu tenho que voltar para esse canto, que não precisa ser Mato Grosso, nem Ceará, mas é esse lugar que talvez seja dentro da gente, né? É. Mas que o externo ajuda um pouco também, Ah, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de é. começar a gravação aqui, e eu comecei a pensar, né? O que que é isso de eu estar aqui na Alemanha e eu acho que um pouco diferente de você, Cassiano, eu me adapto muito rapidamente, né? Eu já, não vou dizer que eu me sinto já participante dessa cultura, mas eu entro rapidamente dentro dos processos e dos hábitos e, enfim, talvez um pouco pela minha relação com a minha própria vida, de estar sempre mudando de um lugar Aham. para o outro, a cada 2 anos eu estou num lugar diferente. Mas acho interessante isso, né? Eu acho que esse lugar do pertencimento é mais dentro da gente do que fora, né? Claro, Como é que vocês claro. veem isso? O que você acha disso, Eu, Elisa? eu queria só fazer um parentezinho e Sim. passar para a Elisa. Eu me adapto muito fácil, assim, eu me mudei do dia que eu nasci até eu começar a viver sozinha, eu mudava uma vez por ano. Então eu tinha que me adaptar. Essa sensação de estrangeiria eu sinto desde o dia que eu nasci. E a Uhum. obrigação de ter que se adaptar e se dar muito bem, porque você não tem outra opção. Você está indo para outro lugar, você tem que se dar bem. A dificuldade começou a aparecer quando eu comecei a ficar tempo demais num lugar. Aí começou a pegar para mim, porque mudar era o normal. Sim. E Interessante. o estabelecer-se num lugar é que é onde me pega e aparecem mais os conflitos. Em Brasília, eu comecei a brigar com a Secura de Brasília. Aí eu chego em Madrid e me dou conta de que eu estou morando num lugar mais seco do que Brasília. Nossa, Então, e já estou há 10 anos. Para mim, esse pertencer muito tempo a um lugar que é onde o bicho pega. Tá passando da hora já, né, Cassiano? Ó, para voltar achar para outro. casa, hein? Agora minha casa é Brasília, então vou fácil. E Mas é Brasília contigo? ou Madrid? Hã? Pois é, Brasília ou Madrid É lá? Madrid, é Brasília ou Madrid? É, Os dois. apesar dos 10 anos, eu sinto que minha casa, porque os cheiros estão, os afetos, os desafetos, é Brasília. Não é nem mais em Mato Grosso, há muitos anos. Mato Grosso, como disse muito bem o Marcelo, Mato Grosso é um lugar dentro de mim. Uhum. E Brasília é o lugar para onde estão os meus. Maravilha. Interessante isso, né? Mas, É, mas você, Elisa, também passa mais ou então, menos por isso. mas é interessante ouvir vocês essa coisa de mudar, porque na verdade eu me mudei muito pouco na minha vida. Hum. Eu nasci em Brasília, morei em Brasília a maior parte da minha vida, e aí 6 anos atrás eu mudei para os Estados Unidos, né, para Los Angeles, e aí isso para mim foi uma ruptura que é engraçado, assim, eu sinto que na superfície eu também me adapto muito bem, assim, e até essa vida de cinema, né, eu não tenho um escritório que eu trabalho, então todo dia eu tô trabalhando num lugar diferente, tô trabalhando com pessoas diferentes, e essa é uma coisa que eu gosto muito. E eu, inclusive, ao longo aí dos trabalhos que eu fui fazendo, eu fui fazendo coisas que me levaram para viajar, então já viajei bastante também trabalhando, e então, assim, na superfície eu me adapto super bem também. Mas o que essa experiência me mostrou é que, na verdade, existe aí uma profundidade que não se adapta bem, sabe? Assim, que no emocional mesmo, isso foi mais difícil do que eu imaginava. Quando eu fui pra lá, eu não. É isso, eu realmente não achava que ia ser uma coisa tão profunda na minha vida como foi, assim. Foi uma ruptura muito grande pra mim. E eu digo ruptura exatamente porque não foi uma coisa ruim, necessariamente. Só eu descobri um lado de mim que eu não conhecia, né? E isso foi realmente muito intenso. E E você foi, foi para Los Angeles para estudar ou já foi para foi, trabalhar? eu fui fazer mestrado
Ah, E aí eu acho que isso também foi um fator aí, né? Porque esse mestrado que eu fiz é isso, né? É um mestrado de direção de fotografia e, enfim, sobre cinema. Então, pensando sobre linguagem, e a gente foi muito incentivado a pensar sobre a nossa voz, sobre quem a gente é, o que que a gente quer fazer, né? Então, acabou sendo uma super investigação, assim, de quem eu sou, e isso é uma coisa intensa, né? E acho que eu também, né, era nova, assim, enfim, ainda sou nova de várias formas, então acho que isso foi muito difícil. E aí, exatamente, veio a pandemia, né? E uhum. aí, realmente, a gente se fechou muito em si, todo mundo, eu acho, né? E acho que muita gente surtou com isso, porque é difícil mesmo, né? Você, até pensando nesse quesito de adaptação e isso que eu trouxe de o superficial e a adaptação realmente profunda, né? Você se adaptar, de fazer amigos e conhecer pessoas e tal, é uma coisa, mas de repente quando eu me vi num outro país, e olha que, assim, a língua para mim, sendo inglês, não era uma dificuldade tão grande, porque eu já falava inglês. Então, assim, é isso, eu achava, e a gente consome muita mídia dos Estados Unidos, né? Então, realmente eu não imaginava que eu ia ter choque cultural. Não achava que Entendi. isso era uma coisa que Uhum. ia acontecer muito. E teve. E eu tenho até hoje. E até hoje acontecem coisas que eu fico assim, nossa, ai, Você passou americano, esse sabe? período da pandemia nos Estados Unidos, então. Passei, Uhum. passei. E Eu é acho isso, que fiquei anos sem ir para o Brasil. aham. Eu acho que a pandemia ela pegou pior, obviamente, para quem tivesse em piores condições de financeiras, obviamente isso. Eu acho. Uhum, Mas se tem uma classe que afetou muito é o pessoal que estava na estrangeiria, que estava no estrangeiro, fora de casa, e é, e que foi atropelado pela pandemia. Eu não sei vocês, eu na pandemia aqui, eu senti que eu já cheguei falando alguma coisa de espanhol quando eu cheguei aqui, e, e foi evoluindo. Eu achava que falava espanhol, até atender a primeira ligação por telefone, aí eu percebi que não era bem assim. Não tem como uma ligação no telefone fazer você ter é dúvida se difícil, né? fala ou não o idioma no local. Mas quando veio a pandemia, eu notei que eu perdi até o espanhol que eu já tinha aprendido aqui. A gente fica Uhum, muito isolado e o isolamento do estrangeiro é absurdo. É. é, isso para mim foi, eu acho que eu tive uma experiência de pandemia muito específica, assim, porque eu estava no mestrado, né? Uhum. Então, a gente teve ali umas 2 semanas, na verdade, quando teve aquele momento, assim, que eu acho que foi quando todo mundo percebeu que era uma coisa muito séria, que a gente ia ficar em casa, né? Mas a gente achava que ia talvez ser uma E semana. deu ruim mesmo. Exatamente, assim. Mas a gente estava numa semana de recesso. E aí, quando voltou, aí, enfim, aí estenderam para, tipo, 2 semanas, e aí, de repente, virou online. Então, na verdade, eu também passava muito tempo tendo aula. E isso foi difícil também, assim, até essa sensação de, por um lado, eu estava feliz, porque eu sabia que muitas pessoas que eu conhecia, amigos, enfim, eu sabia que as pessoas estavam com um vazio, né? Muitas pessoas que, é isso, por exemplo, nessa área de cinema, né? Que a gente não, como é que faz online, né? Assim, para set, né? De filmagem, isso é muito complicado. Apesar de que as pessoas até acharam um jeito, assim, mas por um momento Uhum. ali, muita gente ficou muito sem trabalho e esse vazio foi muito desesperador. Então, por um lado, eu estava feliz de ter alguma coisa para fazer, mas por outro lado, assim, eu estava tendo 12 horas de aula, sabe? Mas tendo também discussões interessantes. A gente teve um privilégio muito grande de, assim, como estava todo mundo em casa, a gente teve palestras com todo mundo, assim, porque estava todo mundo em casa. Então, teve esses prós e contras, né, da pandemia. Eu acho que todo mundo sentiu isso. Mas, então, essa questão da língua eu não senti tanto, mas o que era difícil para mim era, por exemplo, eu tô aqui numa aula e eu tô pensando o que que vai acontecer com a minha família no Brasil, que eu não vejo já tem um tempo, eu não sei quando eu vou ver de novo. É isso, Um, isso pegou muito, né? isso Esse foi muito medo de não difícil, voltar a ver as pessoas que você deixou. exatamente. Principalmente, assim, pessoas mais velhas, pessoas de grupo de Uhum. risco, né? Isso eu acho que isso foi muito difícil.
E aí isso foi num momento que eu não tinha nenhum ano que eu estava lá. Então, acho que a minha própria construção de lar, assim, foi uma coisa muito traumática. E que depois que eu fui meio curando, e a gente estava falando antes, né, de começar a gravação mesmo, mas que uma parte dessa estrangeiria, né, é isso de você, essa fragmentação que você falou, de você sentir uma pessoa lá e uma outra pessoa cai, e quem é você de verdade, né? E eu fiquei realmente vários anos com essa sensação, e hoje eu tô trabalhando lá e cá, na verdade, assim, eu tô no Brasil agora, né? E eu tô me sentindo muito privilegiada, na verdade, porque Sim. eu tô conseguindo juntar. Mas eu acho que isso não vai acontecer para sempre. Então, mas eu acho que esse conceito do fragmento, né, ele é muito presente pra gente. Eu acho que de um modo geral, né? Em todas as camadas da vida, não só a fragmentação do trabalho, como a fragmentação da personalidade do indivíduo, das relações. Uhum. Verdade. Acho que as pessoas, depois da pandemia, têm esse jogo duplo e ambíguo, né? Da individualidade, do individualismo. De questionar muito, né? Até quanto eu vou dar lá fora Isso. e tirar aqui de dentro. A gente Uhum. passou talvez a medir mais isso, né? Isso, Porque concordo. eu estou ouvindo vocês aqui, achando maravilhoso que já colamos, né? Assim, a sensação de que a gente já é conhecidos há muito tempo e temos os nossos assuntos a serem tratados. E é aqui online, e que bom que seria se fosse num bar em Madrid, ou seja lá onde Não. for, tomando uma cervejinha e curtindo, e a gente se olhando no olho no olho. Sim. É isso, né? Em que medida eu estou realmente afim e disposto a esse encontro, mas também em que medida eu me permito esse isolamento, né? Que eu acho que esse questionamento veio com a pandemia também, né? Uhum. Eu acho que É. ninguém voltou a trabalhar, apesar de todo mundo. Bom, eu acho que aqui tem três experiências, né? Você, Marcelo, você passou no Brasil, não foi? Passei a pandemia no Brasil. A pandemia no Brasil, pelo que a gente viu de fora, assim, quem queria cumprir, cumpria o protocolo. Quem não queria cumprir, ia para a rua sem máscaras. Foi mais ou menos assim. Isso. Nos Estados Unidos tinha mais protocolo, mas em comparação com aqui se você fosse para a rua sem uma justificativa, vinha a polícia e te dava uma multa. Então, assim, e você se saísse, é como, assim, você não podia sair de casa. E você também não tentava muito, porque tinha uma conscientização muito forte. A pista de patinação de gelo do shopping aqui perto da minha casa, ela virou depósito de corpos, porque já não Nossa. cabia em necrotério. Então você não questionava que você não podia sair de casa, você ficava em casa. E quem tentou questionar levou multa, foi preso. Então, nessas três experiências, eu acho que o mais legal que ficou é quanto meu eu vou dar lá fora. Porque eu acredito, se falou muito disso, não é nem eu, que ficou muito claro que muito do que a gente estava dando lá fora custava muito caro na sua energia, mas era completamente descartável lá fora. Ninguém valorizava. Então, voltar a trabalhar, todo mundo estava louco para sair de casa aqui, todo mundo doido para ter esse contato, olho a olho. Mas nunca mais foi a mesma coisa. Aqui teve muito desse gosto de ficar em casa. Espanha, até a pandemia, não pedia comida em casa. A Espanha é um país que ela termina o dia num boteco, inverno, verão, outono, primavera. Toma sua cervejinha ou o seu manchado, que é o café com leite, e depois vai para casa. A Espanha socializa. Então, esse negócio de pedir comida era coisa de americano. Primeiro que você come mal, não é uma comida saudável, e segundo que você perde uma oportunidade
de ir para a rua e ver gente e conversar, né? Aí, com a pandemia, veio uma das primeiras coisas que se institucionalizou e abriu e ficou, foi pedir comida. Hoje tem muita empresa que só trabalha disso. Aqui na Espanha, você pensar que isso até a pandemia não existia, mas se adaptou muito rápido. Isso quer dizer que muita gente que estava na rua antes da pandemia, hoje está dentro de casa. Então mudou muito. Pois é. Trabalhar os protocolos foi muito difícil, né? Eu acho que sim. E aí me interessei agora, né, nessa conversa, já passando um pouco para o próximo bloco, né? O que ficou disso no trabalho em si, assim? Eu queria ouvir um pouco a Elisa e depois a Cassiana. Esses comportamentos novos, essas novas atitudes, assim, por um lado, a gente estava doido para esquecer tudo isso e largar, especialmente nós brasileiros que temos um hábito assim mais laissez-faire, né, mais espontâneo, não preciso seguir muito rigidamente as regras. Mas o que ficou, Elisa, disso tudo? Nossa, assim, interessante, realmente é muito interessante essa conversa e nós três em lugares tão diferentes do mundo e tendo, enfim, experiências tão diferentes culturalmente, né? Mas também com esse elo, né, que a gente tem. E porque, na verdade, nos Estados Unidos, assim, é um país que tem uma cultura muito, essa coisa do trabalho é muito presente, muito presente. Tanto que o que eu falei no começo de que eu tô é uma coisa relativamente recente na minha vida, já tem um tempo, mas é relativamente recente, disso de eu estar focada mesmo em quem eu sou além do trabalho. Porque, na verdade, lá é muito fácil você esquecer quem você é enquanto ser humano e você só pensar realmente no trabalho. É uma coisa muito da cultura, né? E é uma cultura muito individualista também. Então, eu não sei o quanto isso acho que talvez só ficou mais forte, né, com a pandemia. Mas para mim, o que mais chama atenção, assim, com essa pergunta do que mudou com essa situação toda da pandemia, é que eu não sei se a gente estaria tendo essa conversa, né? Assim, tudo ficou muito mais Perfeito. possível online, assim. Até, por exemplo, isso que eu tenho feito de trabalhar em dois países, assim, quando eu fui para lá, quando eu fui para os Estados Unidos, eu nunca pensei em só ficar nos Estados Unidos, assim. Eu amo muito o Brasil, eu tenho um carinho muito grande com as nossas histórias. Eu quero contar as nossas histórias, né? E isso, para mim, tem sido possível, eu acredito, por causa da pandemia, porque as pessoas, eu imagino em 2019, chegar para alguém e falar, vamos fazer essa reunião online, isso era uma coisa muito complicada, assim, era uma coisa, nossa, por quê, né? Tipo, parecia tão difícil isso. E isso está me possibilitando ter uma carreira em dois países, que é uma coisa que eu sou muito grata, né? Porque eu tô agora aqui, eu tô trabalhando e eu tô com a minha família, eu tô vendo a minha mãe, tô vendo a minha irmã, tô vendo na minha folga agora no fim de semana, eu almocei com a minha tia-avó, sabe, assim. E, por exemplo, é isso, realmente a gente não... A gente perdeu você. Voltou. Acho que agora voltou, né? Continua onde Mas que estava, é está isso, super interessante. eu acho que por um lado a gente está preso em casa, diminuiu o nosso mundo, né? Visualmente até, assim, eu lembro até de oftalmologistas falando que era perigoso até para sua visão, você ficar só vendo coisas a curta distância, né? Eu lembro muito disso. Por outro lado, expandiu. A gente está conversando aqui agora, uma pessoa que está na Espanha, uma pessoa que está na Alemanha, eu estou no Brasil, e eu faço reuniões às vezes que, sei lá, a pessoa, sabe, assim, isso realmente eu acho que foi uma coisa muito legal que aconteceu, mas, enfim, claro que vieram muitas coisas negativas, né, e, enfim, inclusive em questão de política, tudo, mas isso eu acho que foi uma coisa muito legal e positiva. Bacana. É perfeito isso, né? Eu acho que é isso. O que ficou foi a desmistificação tecnológica para muita gente de que era um bicho de sete cabeças fazer reuniões e meetings pela internet. As avós todas e os avós tiveram que fazer, Uhum, baixar aplicativo e tiveram que ser capazes de fazer isso. Então, é isso. É exato. isso que ficou de muito legal.
A Espanha também não tinha. Gente, a gente está falando de primeiro mundo e achando que é tudo muito, 1000 vezes melhor sempre do que o Brasil. A Espanha não tinha entrega de comida em casa e também não tinha trabalho remoto. Trabalho, Uhum. como é que fala isso? Home office, né? Home Remoto office mesmo. também. A gente não tinha isso aqui. Então, hoje, o meu marido trabalha em casa desde a pandemia e nunca mais parou. E ele não, nem passa pela cabeça dele perder 2 horas de trânsito Uhum. para eu voltar do trabalho. Isso foi muito legal também. Você perceber, essas 2 horas, elas são produtivas, elas me trazem alguma coisa, que é o traslado para o trabalho. Eu ganho alguma coisa com isso, a minha família ganha alguma coisa com isso. O pessoal do meu trabalho ganha alguma coisa. Meu trabalho, ele entrega alguma coisa melhor? Não. Então, para isso, eu não quero voltar. Muita gente pôde, quem continuou trabalhando e conseguiu algum trabalho, pôde fazer essa reivindicação de aproveitar Eu melhor o acho que tempo. funcionou agora. Nossa, me deu um déjà vu agora e um retorno na vida lá na pandemia, com aquelas coisas que Com a a gente energia ficava, da né? época que veio aqui, Sim, caiu, Perdemos, liga não, o vamos som. continuar, sim, você tá no mute. Mas você realmente, eu achei até o timing engraçado disso, assim, a gente falando aqui, nossa, que maravilha, realmente a gente poder fazer reuniões remotas e aumenta muito as possibilidades, aí a internet cai. E aí eu não vejo mais você. É. Engraçado. Pois é, mas assim, eu queria entrar mais um pouco ainda nessa questão, mas realmente entrando no trabalho de vocês agora, né? Eu perguntei um pouco do que ficou e ficou essa possibilidade, né? Esse novo lugar, esse novo espaço, né? Que também é dentro de mim, mas possibilita o contato com o outro distante. Mas do ponto de vista prático e habitual, né, de novos hábitos, de novos protocolos no trabalho, e aí juntando isso, Cassiana, com a questão da sua linguagem, né? Se a gente for falar um pouco do lado artístico da produção, que é criar as possibilidades, né, de concretizar uma ideia, um script. Acho que você também trabalhou com roteiros, né? Sim, sim. E fazer aquilo ter uma vida e ser material, né? Ser Da concreto. vida. Uhum. Tem Eu vou coisas começar que falando no alteraram. geral, e vou para o individual. No geral, ficou muito claro que o ser humano, aconteça o que acontecer, ele não pode ficar com uma coisa, que é arte. Ele sobrevive se ele tiver arte. Óbvio, tem a comida, tem a bebida, mas para ele não pirar de vez, ele precisa de arte. Então, a gente precisa produzir arte. E ficou mais claro, que para mim já era bastante nítido, que cinema não é o produto final, a tela acesa. Cinema é toque, cinema é contato, cinema é olho no olho. O cinema, ele precisa de muita gente, e muita gente no mesmo lugar fazendo um monte de coisa e respirando junto. Cinema não combina com doença, e se o mundo adoecer, o cinema vai ser, ele acaba assim, você só vai viver do que já foi feito. Você precisa estar com pessoas. Então, aqui se criaram vários protocolos e a gente começou a trabalhar. Eu fiz, ainda na pandemia, eu fiz um videoclipe, eu lembro muito, muito bem disso. Da mesma forma, assim, a gente que é antigo, né, Marcelo? Eu sou antigo. Eu lembro a primeira equipe que eu tive numa produção, que a gente trabalhou com o WhatsApp, com um grupo de WhatsApp. O quanto de problema aquilo deu, de pessoas, assim, ainda pouco, a gente pouco adaptado, falando que não devia no grupo. E eu lembro assim, até eu fiz isso, mas também tendo que avisar, você botou no público, você tinha que falar com a pessoa no privado. Não, eu botei no privado, né? Eu lembro disso, assim como eu lembro do protocolo aqui. Foi muito complicado trabalhar.
Foi muito difícil. Mas tinha vou falar a palavra, tinha um tesão tão louco de estar fazendo aquilo. Essa arte, cinema, ela precisa, primeiro, de muita gente, e ela precisa dessas pessoas, dessa gente junta, no mesmo lugar, falando, se tocando, se esbarrando. Não sei como é que foi isso em Los Angeles. Que interessante, é realmente, assim, experiências muito diferentes, né? Porque, para mim, 2020, quando eu olho para trás, assim, foi um ano de matou a minha criatividade, assim, morreu, sabe, assim, só me enterraram, né? Mas foi um ano muito difícil, assim, toda essa tensão, essa também essa coisa dos protocolos, nossa, face shield, máscara e teste, né? Isso quando teve teste por um tempo ainda não tinha, né? A gente não tinha vacina, tudo. Verdade. Muita tensão com isso. Mas eu lembro que naquele momento ali, 2020, eu voltei a filmar. Acho que o primeiro set que eu fiz foi tipo julho de 2020, depois de uns meses sem filmar, né? Que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem filmar, desde que eu comecei. E eu lembro, assim, no final. Aí, enfim, eu filmei algumas coisas, pouco, né? Mas filmei algumas coisas. No final do ano também filmei, dezembro. E eu me lembro que eu me sentia grata de estar podendo fazer aquilo, mas eu sentia que eu não estava presente, sabe? Assim, a minha alma não estava ali, né? Eu me sentia também, é isso, também nesse começo dessa vida no país, no exterior, e tem amigos, né? E eu tinha amigos ali, mas eu tinha dificuldade de reconhecer eles como amigos, porque para mim, amigo, pra gente no Brasil, eu conheço os pais dos meus amigos, você vai na casa da pessoa, né? E o que é amizade é muito diferente, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que eu me mudei para lá em agosto para fazer esse curso, né? Para estudar no mestrado. E eu me lembro que em dezembro, uma amiga minha, mais da Austrália, né? E ela viajou para lá para passar o Natal e tal, e eu fiquei, sei lá, 2 semanas pensando, ai, como será que ela tá? E eu não mandava mensagem para ela, sabe? De perguntar como é que ela tá. Eu só ficava, ai, como é que ela tá, será? Como é que estão as coisas? Queria saber, mas não sei se eu posso, não sei se eu devo. E aí quando ela voltou, ela falou assim, ah, eu tava falando de você pros meus pais. Aí, quando ela falou isso, me deu um estalo, assim, eu virei pra ela e falei, a gente é amiga? E aí ela falou, claro que a gente é amiga. Aí eu fiquei, Nossa. nossa, tipo, claro que a gente é amiga. Aí eu fiquei assim, nossa, a gente morava no mesmo prédio, a gente andava junto todo dia. Mas eu fui vendo que o que pra mim era amizade, eu sentia assim que eu não tinha amigos, que ninguém tava nem aí, mas porque era diferente do que eu esperava, né? Enfim, tô já divagando um pouco da pergunta, mas, Eu acho que tem tudo a ver com mas o que ele tá falando. também tem tudo a ver, né? Mas, então assim, eu sinto que muita coisa mudou, porque daí em 2021, acho que pra mim, depois que eu tomei vacina, depois que as pessoas da minha família tomaram vacina, eu fui entendendo que, ok, essa situação realmente é muito tensa e tal, mas deu pra respirar um pouco mais. Aí eu senti isso, assim. Eu me lembro de sentir um desejo grande de criar, exatamente isso, né? Uma, uma alegria mesmo, em compensação, aí foi uma avalanche, assim, aí veio muito trabalho, veio muita coisa para fazer. Em Los Angeles mesmo, 2021 foi uma loucura, assim, tinha muito trabalho, assim, se alguém ficava doente, se alguém pegava Covid, por exemplo, né, achar alguém para substituir era difícil, porque o mercado é enorme, né, assim, tem muita gente lá, mas era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então foi um momento interessante também, assim, mas eu sinto que para mim demorou um pouco de chegar esse momento, assim. Eu sinto que 2020, assim, foi realmente muito difícil. E aí depois, 2022, 2023, aí, enfim, aí as coisas foram meio voltando ao normal, mas eu sinto que ao mesmo tempo também não, né? Normal Exatamente o que você... troncho. É o Um normal normal que troncho. não. Será que não é o normal que não é o que era antes? Em vez de ser troncho, não voltou, a gente não voltou para o mesmo lugar. Isso devia ser Não. muito bom, acabou não sendo.
Mas olha como tem uma diferença de mercado aí interessante para arte visual, a arte em geral. Você está falando que em 2020 e 2021 trabalharam igual loucos. Aqui o 21, sentimento 21. 2021 trabalharam muito igual loucos. Aqui, quando abriu e a gente pôde realmente trabalhar, além desse sentimento de alegria, um sentimento de medo, porque a morte aqui ficou muito próximo, né? Ainda tinha esse sentimento de assim, cara, eu tenho que agradecer muito, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que quase quase passar a ser tapete para os outros passarem em cima, porque não tem trabalho para todo mundo. Não tinha. Então, era um lugar, você estar trabalhando após pandemia, e eu acho que isso é até hoje um pouco assim, é um lugar de muito privilégio. E eu ainda convivo nesse mesmo mercado, nesse mesmo lugar. É um mercado de privilégios. Nem todos vão conseguir chegar a trabalhar. Então, quem está trabalhando, cara, dê a sua alma, vende ela para quem quiser comprar, porque é um lugar de privilégio. É um mercado diferente, né? O mercado de LA. Você falando isso aí agora, eu tô lembrando assim, realmente, eu até gostaria de citar algumas pessoas que foram fundamentais em 2021, porque eu nunca fiz tanta coisa em 2021, nesse novo normal, né, nesse novo lugar, que eu acho que as pessoas também estavam entendendo, estava todo mundo tentando entender, né? Sim. E dessa tentativa de entender vem algumas soluções, por exemplo, o Valder Júnior, não sei se você lembra, se conhece o Valder, né, Elisa? O filme que eu tô fazendo agora é com ele. Ah, olha aí, tá vendo? Não por acaso eu tô citando. Eles fizeram aquele projeto do audiofilme, né? Aham. Na época da pandemia. Então a gente passava, como aqui agora, gravando nos Google Meet as nossas vozes para emprestar para os personagens de audiofilme, de radionovela, né? Me lembrei de novo, assim, do tempo em que eu não vivi, mas do tempo em que foi feita a A gente é radionovela. antigo, mas nem tanto. Nem tanto. Então, eu tô aqui olhando o meu currículo, assim, cara, eu fiz mais de 12 trabalhos num período de 4 meses de filmagem, né, de audiofilmes, nesse novo processo. Fiz 4 longas em 2021. E olha que interessante, você está falando de um produto que já tinha se dado como morto, assim, sem serventia. Exato, exato. Resgata um produto que é o audiofilme, que é a telenovela da rádio, é o rádio antigo. Exatamente. Isso te deu muito trabalho, isso já daria um Impensável filme. antes. E para responder o que você disse, né, Cassiano? Quer dizer, a necessidade das pessoas pela arte, pela degustação, pelo consumo, qual a melhor palavra para usar, eu não vou saber, mas assim, pela necessidade de estar perto da Vida, arte. que é a arte, assim, para se sentir vivo, para ter uma emoção Exatamente. genuína e que dê vida, esperança, o cabelo arrepiar. Eu li esses dias que 50% da população tem essa sensação de um arrepio e um tremelique no corpo inteiro quando escuta a música, né? E outros 50% não tem. Então é um privilégio ter isso. Mas o cara que não tem com a música, ele vai ter com uma interpretação, ele vai ter com uma audionovela, mas ele precisa se emocionar. E já que não podia, não, e a gente nunca mais voltou a ser o que era antes, então eu falo muito desse meu lugar a partir aqui de Madrid, ninguém mais sai hoje como se saía antes. Você escolhe muito bem o que vale a pena eu tirar o carro da garagem Isso. e ter algum risco. Num país como o Brasil, então, que tem um risco danado de violência, de assalto, de você não voltar para casa, dependendo de onde você vive, tem que valer a pena o programa para eu sair de casa. Então, esse tempo em casa, ele precisa de uma arte que emocione.
É. E aí eu pergunto pra gente fechar esse bloco e ir já para o bloco surpresa, né? Que são os joguinhos. Elisa e Cassiana, tem alguma escolha ou alguma renúncia que vocês tiveram que fazer, de modo geral, não somente no processo da pandemia, que fica como um aprendizado para vocês? Vai, Elisa. Conta pra gente. Poxa, olha, tenho, mas tem uma coisa que é uma crença minha realmente muito forte, assim, que eu não acredito muito em arrependimento, sabe? Eu acho que tudo realmente vem por um motivo e exatamente, vem como um aprendizado, né? Mas quando a pandemia, na verdade, isso é uma coisa muito engraçada, e por isso também que foi tão traumático pra mim, na verdade. Mas eu eu falei que quando eu estava no recesso do mestrado, né, quando as coisas realmente ficaram muito tensas, eu ia para o Brasil. No dia que realmente ficou muito, muito tenso, eu ia para o Brasil nesse dia. E eu me lembro que, porque era assim, eu fui para os Estados Unidos em agosto de 2019, e aí eu queria vir para o Brasil no Natal, mas era muito caro, não tinha como. E aí eu tinha conseguido uma passagem para 13 de março. E aí eu me lembro, assim, que conforme foi chegando fevereiro, eu tava muito preocupada, né? Eu pensando, meu Deus, minha viagem para o Brasil, e meus amigos me zoando, assim, falando, tipo, você tá achando, um vírus, tipo, o que você tá achando? E eu sempre fui, assim, eu gosto muito de ver notícia, eu gosto de saber o que tá acontecendo, então eu tava assim, cara, não sei não, gente, esse negócio tá parecendo muito sério, e os meus amigos rindo da minha cara. E aí eu me lembro que nesse dia, dia 13 de março, eu acordei e eu falei com a minha mãe falando assim, mas você vem, o que que tá acontecendo? E eu falando, mãe, eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu devo ir, eu não sei o que que tá acontecendo. Parece que esse negócio é realmente muito sério. E eu tentei comprar máscara e não tinha nas Ai, farmácias. E outra eu coisa. não tinha, porque eu tava assim, vou comprar máscara pra eu viajar, sei lá. E eu ia passar uma semana no Brasil só, era realmente só pra ver minha família, só pra isso. E eu me lembro que eu tinha que entregar um trabalho, e aí eu, enfim, fui entregar o trabalho. Na hora que eu cheguei lá na escola, cheguei na biblioteca, assim, deserto, e aí alguém comentou, falaram, fecharam as fronteiras no Reino Unido. Pô. E eu tava assim, indo pra casa pra fazer mala, sabe? E aí eu fiquei, nossa, eu acho que isso é muito sério. Aí eu falei, não, eu vou tomar uma decisão, né? Eu vou passar no mercado, e aí eu compro, tipo, desinfetante, essas coisas, pra eu poder limpar o avião. Sei lá, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? E, enfim, mas eu tava nessa dúvida muito grande. Quando eu cheguei no mercado, é isso, Estados Unidos sendo Estados Unidos, eu cheguei no mercado, parecia um filme de apocalipse zumbi, assim, não tinha nada nas prateleiras. Não tinha papel higiênico, não tinha álcool, nenhum de produto de limpeza tinha. Nenhum. Não tinha nada, assim, realmente. Tinha, né, tinha coisas de comida industrializada, assim, mas eu lembro que pão não tinha, coisas assim. Quando eu vi isso, eu realmente fiquei, nossa, isso é muito sério. Uhum. E aí a decisão que eu tomei, a decisão que eu tive que tomar naquele dia era, eu sabia que eu conseguia ir para o Brasil, né? Mas eu não sabia se eu ia conseguir voltar. Essa era a minha Sim. grande questão. E eu pensava, poxa, se eu for, talvez eu não consiga voltar. E eu sacrifiquei tanto para poder fazer esse mestrado e investir na minha carreira, e investir no meu aprendizado, no meu trabalho. E então foi essa a decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão de não vir para o Brasil com medo de não voltar. E eu teria conseguido voltar, na verdade, assim, as fronteiras só fecharam acho que umas 2 semanas depois, então teria dado tempo da viagem. Mas naquele momento eu priorizei muito o meu trabalho. E aí eu acho que o aprendizado foi de, não sei, enfim, foi um momento tão específico, né? É difícil dizer se eu teria tomado essa mesma decisão, assim, mas eu acho que com esses anos eu fui aprendendo que se eu não estiver bem, eu não tenho como fazer um trabalho bom também, sabe? Então eu acho que Sim. foi um pouco esse o aprendizado, assim, de que eu quero realmente é isso, eu amo meu trabalho, tenho sim um privilégio desse trabalho, inclusive interessante ouvir você falando isso, Cassiana, como foi aí, porque eu sinto que aí isso bateu no final de 2022 nos Estados Unidos, de que realmente as coisas ficaram mais escassas, né? Mas
Mas eu também é isso, eu não consigo fazer o meu trabalho se eu não estiver bem, assim, esse trabalho criativo, você precisa botar a máscara, né? No avião, quando cai a máscara, você precisa botar a máscara em você primeiro. Então, acho que a gente tem que se cuidar. Acho que foi esse meu aprendizado com essa decisão. Maravilha. Cassie, Ó, você falou no dia 13 você estava comprando passagem. No dia 14, a Espanha fechou inteira. É, Então, assim, no dia 13, a gente já estava no apocalipse zumbi, ó. A gente já não uhum, saía de casa, não tinham mandado a gente não sair de casa, né? Eu não vou falar da pandemia, não. Vou falar do geral para cá, dos últimos 10 anos da minha vida, tá? Porque foi quando eu cheguei na Espanha, um ano depois eu entro para fazer o curso de cinema, porque eu precisava de um diploma em espanhol, achando que isso ia me ajudar aqui a procurar trabalho e a fazer um network, obviamente. Então, foi muito complicado deixar a família para trás. Isso é um clichê, mas é verdade. Foi muito complicado no momento que a gente estava ganhando prêmio até em Hollywood, por causa de um trabalho que a gente tinha feito, de um documentário. Eu falo a gente porque não existe cinema de um só, né? Então, foi muito complicado deixar o Brasil naquela época. Estar na estrangeiria é um tal de não se reconhecer. Porque, por exemplo, numa discussão normal, você discute de tu a tu e você tem a mesma coisa que você quer falar, ela é construída no teu cérebro. Numa discussão no outro idioma, você tem que primeiro criar, e aí vai no seu idioma, aí você traduz, e aí você joga. Às vezes o time na briga já passou. Aí o que acontece? Parece que interliga com o tubo de lágrima. Porque quando o cérebro começa a demorar e você não consegue ter essa coisa para jogar, a lágrima cai. Isso, para mim, descobrir isso aqui foi muito complicado, assim, você chorar em público, porque a frustração não conseguia. Então, eu tive muito medo de me perder também. uhum, Medo de deixar de ser eu. Muito resolutiva, muito porra louca, como toda produtora fazendo piada de tudo, de eu perder o humor. Eu tive muito mais medo de me perder, literalmente, né, nesse processo de viver fora, e aí deixar de ser uma boa produtora, porque os meus parceiros no Brasil sempre disseram: você é muito boa produtora, e eu ficava muito feliz, né? Não é com quem me contrata, é com a equipe que você trabalha. Então, a equipe sempre me ajudou muito, me apoiou muito. Eu tinha um medo danado de eu perder isso. uhum. E até hoje eu fico me questionando: será que eles entendem como o pessoal do Brasil entende, como eu gosto disso e como eu trabalho com isso? Será que essa produtora daqui ela é tão boa quanto a de lá? Eu acho que não. Uhum. Eu acho que a de lá tem mais humor. Então, eu acho que eu perdi um pouco de humor no jeito de trabalhar, vindo para cá. Ou não é nem vindo para cá, estando fora de casa. mas tá faltando só 5 anos pra você. Tá. Ops, Tá mutado. desculpa. Isso Eu é muito disse, pandemia. eu disse, tá faltando só 5 anos, né, pra completar os 15, onde a gente se sente estrangeiro. Sim. Se falta ainda 5 anos, é porque dizem isso, né? Que com 15 Sim. anos é que você se adapta, que você se sente pertencente ao local. O que você... Tem um ditado italiano, meu avô era italiano: ogni lasciata è persa. O que você deixa
você perde. Uhum. E é isso. Eu não tenho grandes esperanças de recuperar o que eu perdi. Não acho isso muito possível. E ao contrário da maioria das pessoas, e eu lamento por isso, não me orgulho disso, eu me arrependo de praticamente tudo que eu fiz na vida. Mas não no lugar de que eu não faria, se eu faria de novo, mas hoje eu sei que eu faria melhor. Não tem um Sim. trabalho que eu tenha realizado, não tem uma relação que eu tenha tido com alguém que hoje, sabendo que eu sei, tanto de mim quanto das pessoas, eu não fizesse melhor. Então, o arrependimento, ele é uma coisa que me acompanha também há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. Poxa vida, é aquele, como é que falava na época que a publicidade era a grande profissão? A vida, ela é um rascunho, não é a arte final, né? Uhum. Eu lamento muito eu não ter segundas oportunidades. E se eu tivesse tido uma segunda oportunidade, eu teria vindo, feito o curso que eu fiz, que foi muito legal. Eu achava que... Bom, o meu professor de cinema, ele tinha a experiência de dois longas nas costas. Eu tinha mais longa do que ele como chefe de produção. Então, mas é assim, que delícia saber que qualquer conversa com qualquer pessoa, da sua área ou não, se você é do cinema, você vai aproveitar e muito, É. você vai aprender muito. Então, que delícia foi entender que eu só estava aprendendo, que não estavam repetindo o que eu já sabia. E eu queria voltar sempre a esse lugar de quem volta a estudar, um caderninho, quer dizer, laptop hoje, né? E qualquer conversa é válida com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Qualquer colher dentro, mexendo num café, é uma cena que você está criando. Eu tenho um projeto atualmente que é um longa. Quem sabe um dia eu faço. E esse longa, assim, ele mexe com pessoas bem importantes. É uma história verídica que aconteceu, não é um documentário, é uma ficção, mas tudo que eu olho, eu não sei como é que eu vou enxugar o roteiro, que eu estou fazendo o roteiro. Tudo que eu olho me serve de alguma forma no roteiro desse projeto. E é assim, vida de artista. É difícil editar, né? Cortar. Eu trabalhei no Ministério do Transportes um tempo como fotógrafa, na assessoria de empresa. Tinha um guardinha e que ele não era da segurança, ele era quem servia o café. Ele trazia o café e ele sempre tinha uma tirada fantástica. Um dia ele estava passando, a gente estava discutindo arte da fotografia, o que era arte e o que não era na fotografia. Isso há muito tempo atrás. Aí ele virou: vida de artista é muito difícil. Vê a tiazinha, tem que rebolar. Essa figura, vê a tiazinha, tem que rebolar. É isso. Vamos desistir. Maravilha. Que maravilha ouvir tudo isso. E que tristeza que a gente não tem mais tempo, né? Porque a gente está chegando no meu limite aqui na nossa deadline. Tanta coisa para a gente conversar. Eu não gosto de cortar as conversas. Queria trazer mais as questões curriculares, digamos assim, né? Trabalhos realizados e tudo mais. Enfim, eu vou tentar na edição. Mas por a exemplo, Elisa, ela pode. Eu estou muito curiosa, Elisa. Eu posso perguntar? Pode Que perguntar. Claro, projeto nossa. que você está. Que filme que você está fazendo em Brasília? Eu tô fazendo um longa-metragem com o Valder, com a Cocria, chama Marcos e Arnaldo. A gente tá agora na segunda semana de pré-produção e a gente começa a filmar no final do mês. Delícia. Olha aí, tá vendo? Muito feliz, muito E grata. você está na fotografia do filme? Sim, eu sou diretora de Legal. fotografia. Tô bem feliz. E você, Cassiana, o que você está agora
preparando? Além desse longa que você está aí possivelmente Eu numa tô, eu pré-pré, tô, né? eu tô meio brigando. Eu tô no meio de um processo com esse longa que eu tô batalhando muito, e esse ano eu quero que ele aconteça, não sei se na a pré-produção dele final, entendeu? Que eu consiga finalizar esse ano. É um processo complicado, porque eu estou escrevendo um roteiro num idioma que não é o meu, e ainda num idioma específico deles aqui, que é o jeito andaluz de falar, que é muito Andalucia. Então, ainda tentando botar pelo menos linha de sotaque, né? Uma linha a ser percorrida de sotaque, dar o tom para o cara cantar, né? O diálogo. E então, nesse momento, eu estou atrás das autorizações, buscar dinheiro. Existem alguns, como o FAC de Brasília, né? Alguns subsídios, alguns Apoios. Fundos, né? apoios do governo que a gente está entrando. Estou com a ajuda de um amigo que também é da área e é de produção aqui. Que o que é ser produtor? É cuidar de gente e ter uma boa agenda, né? Então, quanto mais agenda a gente consegue, melhor. E estou finalizando um curso que eu estou arrependidíssima de ter me inscrito, que não é nem aqui, é em Barcelona, está me dando muito trabalho. E é diferente do primeiro curso que eu fiz, esse é chato, eu não quero nem dizer qual que eu estou falando, porque é chato, a professora é chata, os alunos são Nossa, chatos, não estou conseguindo fazer nem no network, eu tenho que. Ele termina em uma semana. que bom, é. Nossa, Que bom. Sim, né? Que bom. que bom que tá acabando. Está acabando, está acabando. O que eu quero é que esse ano saia de uma vez o projeto da gaveta e consiga os financiamentos que a gente está pleiteando. Pois é, torço muito. Suerte. Tá sendo. Eu, Sim. já que estamos compartilhando as coisas, estou muito feliz também de que vou fazer minha primeira atividade profissional como ator aqui na Alemanha, só que Que em inglês. delícia! Incrível! Foi Nossa, uma luta. maravilhoso. Estou completando 2 anos assim sem nenhuma atividade, né, como ator, a não ser os workshops que eu preparei Posso, aqui já. posso fazer um adendo? Assim, pelo que você me contou, não sei se você quer contar. O que você faz na Alemanha, se você não fosse ator, eu acho que você não teria sido escolhido. Hum, Não entendi. O que você vem fazendo, a área que você vem atuando, pelo que você me contou, se você não tivesse no currículo ser ator, provavelmente você não estaria dando as aulas que está Ah, dando para sim. quem está dando. Sim, sim. Acho que sim. É verdade. Nesse sentido, claro, eu tô trabalhando como ator e tudo mais. Sou professor numa escola, né, especial aqui onde eu moro. É, claro, eu não deixo de lado, né, esse lado artístico e tudo mais. uhum, Mas a gente fica com aquele gostinho, né, de estar ali, ter uma Elisa na sim, nossa frente, para onde a gente vai interpretar e sim. atuar, né? E estou feliz de estar com essa primeira chance, que se chama The Last Chance, Nossa, o, o curta-metragem que eu vou fazer. Inclusive, eu vou entrevistar aqui o diretor, Flamour olha que legal, Lacai. que Amor Ele, legal. bacana. Flamour Lacai, ele é radicado na Suíça, mas acho que tem alguma origem albanesa. Vamos descobrir Nossa, na entrevista. sim. E eu, Nossa, que oportunidade legal, eu né? acho, Assim, só para comentar isso também, porque é isso, eu sei o quanto que é difícil. Uma das coisas de você se mudar para outro país, né, é que tudo que você fez, você leva na sua bagagem, exatamente isso que a Cassiana tá falando, tudo que você já fez te levou até aí, mas por outro lado a gente dá muitos passos para trás, né, em questão de carreira. Então, parabéns. obrigado. A gente é isso, né? É um outdoor, assim, que
ninguém O seu- conhece, né? Ninguém... Você vai Exato. atuar, um curta de ficção, É um então? curta de ficção, vai ser Ai, que filmado delícia, Legal. em que Basel. delícia. É. Vai tirar a virgindade, então vai ser o seu problema. Ai, que Exatamente. delícia, que delícia. Que podia ser não ficção, né? Yeah. Aí é mais difícil, você ia estar mais engessado. Sim. Você vai inaugurar com tudo que Vai ser aprendeu ótimo. podendo ser usado. É. Que ótimo. Com toda a bagagem, Pois né? é. E por isso essa conversa aqui, por isso essa possibilidade de networking, de conhecer gente, de puxar esses diálogos, né? Quer dizer, é o que eu estava falando, a gente é um outdoor, né? Atores, nós somos outdoor e a gente se produz e a gente faz o nosso próprio marketing. E como fazer isso aqui, né? E numa outra língua, ninguém conhece esse nome, Marcelo Peluso, não existe esse ator aqui. Então, a vontade também desse projeto é de trazer um pouco dos meus, né, para os novos, né? E de criar esse lugar e essa comunidade que pode, sei lá, o que vai virar isso aqui, né? Ontem eu estava conversando com uma autora de livros e a Júlia Rios, que é uma assistente de direção, e quiseram trocar figurinhas e uma já está preparando para ler o livro da outra. Olha que E legal. assim as coisas vão acontecendo sem a minha participação e eu acho isso maravilhoso. Como eu disse, assim, produção é cuidar de gente e boa agenda. A agenda é já ter uma Elisa de novo, a mais na agenda, saber que alguém de fotografia que se estiver filmando nos Estados Unidos ou no Brasil, tem lá, É, tá lá, já É tem uma verdade. pessoa na agenda. é isso. Tá até para mim, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área de cultura, enfim, áreas criativas, é isso mesmo, né? E quanto mais a gente conhece pessoas, na verdade é isso, a gente vai se conhecendo e sabe Deus o que vai acontecer É, um dia, né? Então eu acho muito bonito também essas conexões e prazer, Cassiano. E bom te rever, Marcelo. Na arte a gente não costuma, não é legal isso, mas a gente não costuma montar a equipe com gente absolutamente desconhecida e não verdade, indicada, né? verdade. Sempre tem algum linho de afinidade ou de afeto que te trouxe alguém. E de estética, né? E assim, de Sim. entender como ele trabalha, como ela trabalha, como ela olha, né? No caso da Elisa, como ela fotografa. Como é a escrita da pessoa. Enfim, não é só uma questão do que as pessoas falam da panelinha, né? Não é que a gente é fechado numa bolha, é que é isso que você falou, Cassiano, é uma afinidade da estética do que a gente quer Tem para um esse cordão trabalho, que né? liga a pessoa, que às vezes, assim, a afinidade da estética pode ser muito né, Subjetiva. subjetivo, mas é muito claro para quem sentiu, Sim. para quem conectou e quem foi conectado. É absolutamente claro. Como que você não está vendo? É essa pessoa que vai estar na equipe e que vai cuidar do tesouro. Se alguém questionar assim, mas não está óbvio que é ela? É isso. Então, a arte ela precisa de network, porque você precisa se conectar com pessoas. É isso. Exatamente. Acredito nisso. Gente, rapidinho para a gente finalizar, o ping-pong nosso. Vou falar algumas palavras para vocês, a gente vai respondendo. Elisa, foco ou caos? Nossa, foco ou caos? Pode ser alguma coisa no meio? Um caos com foco? Um caos focado, né? Um caos focado. Cassiana?
Foco ao caos é caos. Gente, a área que eu mais atuei foi no caos. E bastidor ou holofotes? Cassiano. Bastidor, Bastidores. bastidor, mas assim, para fazer essa entrevista hoje eu sofri, eu acordei sofrendo hoje. Ai, meu Deus do céu, vou ter que falar. Não sei Eu nem para também. quem que eu estou falando, mas vou ter que falar. Aí, assim, aí eu vou botar base ou não? Não, eu não ponho base na vida, eu vou botar base hoje. Muito complicado, muito difícil. E Me identifiquei. madrugada ou manhã? Ou seja, externa noturna, interna diurna. Você está perguntando sobre trabalho ou vida Não, eu privada? tô brincando um pouco, mas entendam como quiserem, madrugada ou manhã. Eu vou na madrugada. É mais fácil controlar todo mundo, inclusive o mundo. É verdade. Eu também vou na madrugada, mas não por isso, assim, mas porque eu não sou uma pessoa tão matutina. Eu funciono o dia todo, assim, mas eu gosto muito de trabalhar mais tarde. Não, e a luz que você controla absolutamente. Você não está correndo atrás. Gente, o sol está indo. Não, o sol está entrando. Para É verdade. fotógrafo, a madrugada, eu acho perfeito. É, mas eu acho que tudo. Eu sou libriano, né? Pra mim tudo tem prós e contras, assim, que aí eu tenho que criar tudo também, né? O sol é muito bonito. Pega o gancho de novo. Caça lá o gancho de novo. Instinto ou planejamento, Elisa? Nossa, Marcelo, tudo que você tá falando, eu quero falar no meio, assim, porque na verdade, eu sempre fui muito do planejamento. Até, por exemplo, filmes que a gente fez, né? O Homem que Não Cabia em Brasília, foi um filme que eu planejei super, assim. E hoje em dia eu tô percebendo que eu acho que o negócio é planejar pra poder ter o instinto, assim, pra poder jogar seus planos fora, sabe? Eu acho que é por aí. Ok. Eu sou 100% planejamento. Confie no seu instinto. Quando você planejar, você já vai botar na Isso. tabela a melhor opção e a melhor conta. 100% planejamento. Conhecendo um pouquinho de vocês duas, entre vocês duas, Elisa, se você tivesse que passar uma semana fazendo o trabalho da Cassiana, talvez até vivendo a vida dela por essa semana em Madrid, Gente. qual é o medo? Ou qual é a curiosidade? Eu estaria. É legal isso. Eu estaria bem curiosa mesmo, assim, pra ver como é que é essa vida na Espanha. É um país que eu tenho muita curiosidade, nunca fui pra Espanha. Mas também é isso, não só essa vida na Espanha, né? Porque é diferente você ser turista, mas essa coisa de estar 10 anos num lugar, isso me traz uma curiosidade, assim. Imagino as relações que você deve ter, uma certa mais profundidade, né? Talvez até uma rotina. E, e é isso, uma rotina até com projetos, né? E, enfim, acho que eu teria essa curiosidade mesmo. Cassiana? Eu tenho muita curiosidade sobre o trabalho em Los Angeles. Assistir a Elisa por uma semana, primeiro que eu ia estar muito confortável no lugar dela, porque ela trabalha com imagem, com fotografia. Eu ia estar muito confortável, muito feliz. Segundo, que eu ia entender algumas coisas que eu não tolero mais a essa altura da minha vida. Se é realmente assim, que o mercado ele é super profissional em Los Angeles, você é hiper, super mais do que sindicalizado, né? Você tem regras para tudo, mas ao mesmo tempo lidar com pessoas que têm um ego que fala com o mundo, porque uma coisa é um ego de um cara que fala com o bairro dele ou com a cidade dele, que fala para, né? Agora, lidar com o ego que fala com o mundo, não sei como é isso em Los Angeles, o nível que ela deve enfrentar essas coisas, eu tenho curiosidade de entender. Vivenciar.
E se tem em algum momento a possibilidade de você mandar ir a merda quando alguém passa desse nível de ego. Ok. Interessante, acho Fica a interessante também. pergunta. Gente, olha, é isso. A gente tô mais que estourando aqui, vou ter outros compromissos daqui a pouco. É uma tristeza, de repente, parar assim. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta que fica, que não passamos por aqui. Elisa, de repente, para Cassiana, Cassiana para Elisa. E a gente vai finalizando. Eu tenho uma coisa. A cervejinha na mesa do bar é para quando? Essa é uma boa pergunta. E Olha, aonde? e onde, né? Olha, você sabe que em 2015, né? 2015, quando eu tive uma residência artística em Portugal, eu tomei uma decisão séria. Naquela época, as casas ruínas na Espanha e em Portugal estavam super baratas. Eu falei, cara, eu vou comprar uma casa na Espanha, vou pra Espanha fazer cinema e trabalhar com Pedro Almodóvar. É isso que eu quero. E hoje eu tô vendo aqui, conversando com a Cassiana, eu falei, gente, eu tenho que tomar essa cerveja com ela o quanto antes. Ainda vou te levar para a rua que o Pedro Almodóvar caminha. Ó, Eu tive esse mesmo insight, a mesma vontade, e o fiz em 2015. E o máximo que Nossa, é eu cheguei verdade. perto de Almodóvar foi ele caminhando na rua, e eu caminhei feito doida atrás dele, disfarçando para ele não ficar com medo. Eu fiquei caminhando atrás e tentando acertar o meu passo com o dele, assim, para ver o ritmo, para sentir esse ritmo dele. Como caminham, como dormem, o que comem. Eu vi Almodóvar, assim, um cara como Almodóvar, você fica assim, é um bicho de outro mundo, é de outro planeta. É. Eu fiquei andando atrás, tentando acertar no ritmo do passo para ver assim como respiram, sabe? Acabei falando com ele, agradeci por tudo, com lágrima nos olhos, e que falei, maravilha. estou aqui por tua causa. A culpa é sua. Não é? Quem viu um Nossa, Almodóvar na vida quer ir para a Espanha, É, trabalhar com arte. Qual arte não interessa. é. Se for no alguma. cinema, assim, azar o seu, porque já existe um Almodóvar, não tem lugar para dois. Entendeu? É isso. É. Elisa, Nossa, querida, Almodóvar é demais. eu Ai, queria. desculpa. Desculpa, eu que peço desculpa. Eu queria que você, e depois a Cassiana, mandasse uma mensagem para os próximos entrevistados. Vocês nem sabem quem é, assim, mas a mensagem, sabe, message in a bottle, escreve, bota numa garrafinha, Aham. lança ao mar. O que que deve ser dito para eles? Nossa, eu acho que para via aberto, né? Eu acho que realmente é um super privilégio isso, poder não só viver essa vida de arte, né? E isso ser tão presente na gente. A gente faz essas coisas mesmo de seguir uma pessoa e se muda de país por causa de um cineasta, assim, a gente realmente é tudo maluco, né? Mas a gente é maluco junto. Então, a gente, eu acho que realmente é sobre isso, é sobre se abrir para essa oportunidade muito legal de conversar com pessoas que têm essa conexão, mas também estão vivendo vidas muito diferentes, né? Eu também fico, nossa, a gente podia conversar muito mais tempo, né? Realmente vamos marcar esse bar aí virtual, quem sabe vai voltar a época de pandemia que tinha festa online. Ah, é bar Mas virtual, é não isso, via topo não. aberto. Não, horrível, horrível. Era horrível. Mas é isso, assim, realmente de via aberto para isso. Eu vou na mesma linha, se joga, porque é muito gostoso. É, Quem trabalha com arte sabe que está se jogando sem rede de proteção. E como diz, vamos terminar com Antônio Machado. Eu falei muito de caminhar, porque estar na Espanha é ter lido Antônio Machado há muitos anos atrás, que disse: Caminante não é caminho, se hace caminho al andar. Infelizmente, a uhum, gente não obedeceu o Marcelo, ia ter sido lindo, porque ele dá mais ou menos uma pré. Não digo roteiro, mas um caminho para a gente andar aqui. Mas se joga, porque assim foi
por um monte de outros caminhos que a gente nem esperava Exato. e foi muito gostoso. Foi sim, foi sim. Eu quero agradecer vocês demais. Elisa, saudade de trabalhar contigo, saudade de Brasília, você aqui traz essa saudade que a Cassiana falou. Mas também estou feliz de estar aqui abrindo novos horizontes, né? Mas quero te agradecer o seu tempo, eu sei que é correria, o tempo, todos sabemos, né? E abraço para todos, um abraço para o Valder. Convide as pessoas, eu vou lançar em breve as entrevistas, convide as pessoas para assistirem. Cassiana, obrigado demais por colaborar, inclusive, com o projeto, trazer a Ana Alckmin e quem mais vier, que já está aqui marcada para ser entrevistada em breve. Não, Marcelo, você vai me dar um segundo para Claro. falar um negócio. Muita gente saiu fazendo, abriu câmera, abriu celular e saiu fazendo. E muita gente ainda está tentando, né, levar projetos que nasceram na pandemia. Você faz de uma forma tão profissa, eu sei que eu já falei isso para você, mas que você convence, é profissional, é com muito carinho o tempo todo, mas é profissional. É aquele negócio que eu falei, 100% foco e confia no seu instinto. Você juntou essas duas coisas. Então, é tão fácil se render. Eu me rendi na hora. Na hora que eu vi o projeto, qual é escrito, e o jeito que você trata, claro que eu quero participar, porque a gente recebe uns convites aí para participar de umas coisas que é tão naif assim que não pode dar certo. Então, a culpa é sua. Obrigada. E a culpa sua é do Claudinho Moraes também, que eu quero mandar um abraço para ele aqui, aproveitando, né, que é nosso elo de ligação a ele, né? O diretor doce. O Cláudio é um diretor doce. Ele e o Jimmy Figueiredo. Sim. Eu ganhei alguns prêmios por causa de projeto deles. Assim, eu devo muito a esse pessoal de Brasília. Brasília, o cinema ele nasce para mim em Brasília, né? Mas o cinema que é do Cláudio e do Jimmy Figueiredo, primeiro que eles me fizeram diretora de longa-metragem quando ainda não sabia se eu era já. Eles acharam que eu era e me botaram. E com o projeto deles, eu já estive em 2 festivais de cinema, já ganhando prêmio. Então, Claudinho, te amo e obrigada por tudo que você fez por mim. Que maravilha. Que lindo. É um privilégio mesmo essa vida, né? Maravilha, gente. Obrigado Muito demais. obrigada, Marcelo. As portas estão batendo e fico muito feliz mais uma vez de ter a oportunidade desse tempo com vocês. Um beijo, se cuidem e suerte, né? Graças. Sim. Um beijo, gente. Muito obrigada Beijo. também pela oportunidade. Eu amei. Eu comendo uva passa. Eu vou ali também comer. Beijo. Até a próxima. Ah, gente.